Olá pessoal, no AmigoOffice de hoje, nosso podcast aqui do Edmilson AmigoOffice, nosso canal aqui no YouTube, a conversa é com Fernando Bernardes e o papo é dependência química e a família. Como é que é essa dinâmica para que a gente possa ter melhores resultados? O papo vai ser bem legal e está imperdível. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, retomando aqui nosso AmigoOffice, podcast do AmigoOffice, eu estou aqui com o Fernando Bernardes, que é médico psiquiatra, com 35 anos de formado. E a conversa nesse bloco vai ser dependência química, o paciente e a família. Como é que essa família deve atuar para fazer com que os resultados sejam melhores, né? Porque não é fácil tratar um paciente com dependência química, encare como não é algo que ele queira, não é sem vergonhice, não é safadeza, é uma enfermidade que merece e precisa de tratamento. Fernando, o que você pode me falar então dessa dinâmica da dependência química, o paciente e a família? Bom, Edmilson, na verdade, a gente tem que ver essa questão paciente-família dentro de um âmbito sistêmico, né? Isso é falado em terapia de família e tal, e na verdade a família é doente. Ah, entendi. E tem um que é o dependente. Olha que interessante. Mas a família é doente. Ou seja, quando você faz essa abordagem do paciente usuário de drogas, você trata dele e da família. Sim, daí a importância dos atendimentos de família, como tem lá na clínica, todo sábado de 15 em 15 dias. Você tem fala tem esse programa numa clínica privada. Uhum. Eu sei que você trabalha na clínica privada. Já trabalhou em serviços públicos, né, também. Mas existe essa estrutura no Sistema Único de Saúde? Ou não? Existe? Sim. Os grupos de mútua ajuda, como a A e o NA, tem os grupos de familiares, que é o Alanon, para os alcoólicos, e o Naranon para os dependentes químicos de outras drogas. Certo. Né? E então é um suporte familiar importantíssimo, porque as famílias elas são doentes, né? E você, assim, existe, a gente fazendo uma divisão prática, né? Existe aquele paciente que adoece por causa da família e tem a família que adoece por causa do paciente. Mas, na verdade, é tudo uma coisa só. Uhum. Né? É o ovo e a galinha que veio primeiro, a gente não sabe, mas acabando. Houve até um exemplo no outro dia, numa palestra que eu assisti sobre família, né? E essa abordagem sistêmica, né? De um exemplo de um paciente que era alcoólico, em recuperação, já estava frequentando a A, e a mulher chegava em casa, enchia a geladeira de bebida, e ele falava não, e tal, assim, você está atrapalhando meu tratamento e tal, e ela enchendo a geladeira. E ela mesmo não bebia? Não, ela ainda pedia para ele sair para levar ela para tomar chopp. É o tipo da situação complicada. Mas aí ela já é uma doente também, e ele também, por que ele não rompe com isso? Ou você para de encher a geladeira de bebida, ou eu saio de casa ou a gente vai se separar. Puxa vida, a família é fundamental, né? Fundamental. E o paciente é conivente também. Porque ele acaba com mães autoritárias. Eu bebi, mas não foi culpa minha, né? Tipo assim, tem quem dividir a culpa. Nunca é dele. A culpa nunca é dele. Tanto é que tem os mecanismos de defesa. É muito comum a negação. Não, eu não sou. Não sou alcoólatra. Não tenho alcoolismo. E a racionalização. Não, eu bebo porque eu tô cheio de problema e tal, que eu preciso dar uma relaxada. Né? E tal, ou eu bebo quando eu quero. E paro quando eu quero. Quando eu quero. Então, isso é uma forma de racionalização. Tem a sublimação também, que é uma coisa mais elaborada, que assim, eu estou afim de... Aí já parte mais para o campo da agressividade, que está junto com a droga, a irritabilidade, a agressividade e tal.
E muitas vezes séria, né? Aquela coisa de briga de trânsito e tal. E aí a pessoa desconta no malhando horrores. Entendi. Né? E ocorrendo muito, pelo menos é uma descarga. Para tentar compensar a produção de endorfina para trazer para ele, seria Pois essa pois a tentativa. Mas aí é para burlar um pouco a ansiedade. E outra coisa, a gente estava falando da família, né? Isso. Então, é aquela coisa também dos outros transtornos, né, que a gente chama de patologia dual. É um transtorno por uso de substâncias junto com um transtorno psiquiátrico. Entendeu? Muito comum os transtornos afetivos, né? Uma depressão grave, por exemplo, que, como diria um psiquiatra amigo meu, ele fala que o problema do álcool é que o álcool é um excelente ansiolítico. Né? Depois você vai pagar o preço. Entendi. Né? Claro. Mas naquele momento dá uma alienação, a vida fica colorida, não sei o que, você sai do cinza e passa a ver assim, as coisas com mais tranquilidade, mais calma, mais infelizmente, né? E depois você vai dormir e a ressaca moral é pior do que às vezes que a ressaca física. A ressaca da bebida. Né? Exatamente. Mas como é que a família, então, deve participar desse tratamento? Ele tem que estar sempre num grupo de mutuajuda. E com o paciente internado, principalmente, porque a gente fala em construção de alta. Né? O paciente entra, os momentos do tratamento é a pré-contemplação, a contemplação, a pré-motivação, a motivação e a manutenção. Manutenção. Quer dizer, isso a família tem que participar o tempo todo. O tempo todo. E se essa família não participar, a recaída existe. Com certeza. Que tipo de comportamento? E tem paciente que a gente vê que já é recaído. Né? E torna o prognóstico pior? Uma pessoa que recaiu 3 vezes, é mais fácil ela recair a 4ª do que aquele que só nunca teve recaída? Sim, com certeza. É a mesma coisa do que um surto psicótico. Né? Se você tem um, já é um estrago. Se você tem mais um, já é outro estrago. Daí você tem as personalidades estilhaçadas por conta de múltiplos surtos. Né? E na cocaína também, na verdade, o paciente nunca deixou de ser usuário. Entendi. Ele passou por internações, por períodos de abstinência, mas não por conta da recuperação. Né? Porque a gente sempre fala um dependente químico em recuperação, porque é sempre passível de acontecer a volta ao consumo. Quando é que você pensando numa coisa que eu tenho um pouco mais domínio do que psiquiatria, né? Por exemplo, determinado tipo de câncer, a pessoa diz assim, não, depois de 5 anos de acompanhamento, se não teve recaída, ele recebe o certificado, entre aspas, de estou curado. Né, de alta, estou curado. Esse paciente que é dependente de substância química, né, de álcool, cocaína, seja o que for, tem algum momento que eu digo, putz, passou o prazo pior? Em caso assim, qual seria esse tempo que eu iria ter como mais crítico? Não tem tempo, Edmilson. Tanto é que é só por hoje, né? É só por hoje, quer dizer, porque é justamente para você não ter aquela visão de longo prazo, né? Assim, tipo, eu vou ficar o resto da vida sem beber, eu só gostava hoje, né? tanto, então é só por hoje, eu não vou beber. Amanhã eu não sei, entendeu? Aí amanhã você entra num outro só por hoje. Só por hoje. Né? Quer dizer, então, diferente de um problema orgânico, de uma doença, de um câncer, por exemplo, que você atravessa aquele período mais crítico de recaída, no caso da dependência química, não tem período de recaída. Vida inteira. Plagiando um psiquiatra aí renomado, eu me lembro do primeiro nome dele, Arthur, eu não me lembro do sobrenome, mas ele é diretor de uma grande clínica em São Paulo, no interior de São Paulo. Então eu assisti uma entrevista dele e ele fala, o alcoólico ele não pode comer bombom de licor, ele não pode tomar cerveja sem álcool, porque tem sempre um pouquinho para fermentação. Né? Entendi. E
também não pode dar uma experimentadinha, assim, hoje eu vou me dar o direito de tomar um uísque. Aí não vai tomar um, não vai tomar um monte. Né? E implicaria também nesses... Eu sei que pode ser um exagero, mas tem alguns medicamentos que têm a base de álcool, né? Tem como aquele veículo o álcool. Tinha, por exemplo, tinha até um remédio para criança que, não sei se tinha para abrir o apetite, Scott, né? Uma coisa que era criança que falavam e que tinha álcool na sua formulação. Esse seria também um problema? Com também, certeza. qualquer coisa que tenha álcool. Até enxaguante bucal. Enxaguante bucal com álcool não pode. Com álcool não pode. Eu não sei, tá vendo? Enxaguante bucal não pode com álcool para quem tem problema de alcoolismo. Muito menos encher a geladeira de cerveja, como a mulher, esse paciente fazia. Devia botar um vinho também. São grandes desafios. Tudo que cabe na geladeira. São grandes desafios que você enfrenta. Vodka, né? No freezer. Qual é o maior desafio que você enfrenta, Fernando, nessa questão da dependência química e da família? Tanto no âmbito privado, na tua opinião, quanto no familiar mesmo. O que você me diz sobre isso? Porque muitas vezes não existe a conscientização. Na verdade, quando a gente consegue atingir o alvo, quando se consegue fazer com que o paciente entenda que aquela relação é tóxica. Então, geralmente é uma mudança, é sair de casa e morar em outro lugar, e de preferência longe do local de ativa, como se fala. Entendi. Onde ele sabe onde estão as bocas, onde ele sabe os bares que ele frequenta, os amigos, entre aspas, que só são amigos enquanto paga-se cerveja ou pinga, alguma coisa assim, mas depois somem. Tem situações onde você percebe, você falou que no paciente com dependência química, o doente é o conjunto, é a família doente e ele doente. Tem situações onde, durante o tratamento, esse paciente toma uma consciência tal e percebendo que a família é o problema, às vezes, desencadeador, dele sair e, nesse processo de se distanciar das bocas, se distanciar da família, tipo assim, deixa eu ficar longe dessa família tóxica. Existem pessoas que se separam, por exemplo, dos seus companheiros ou companheiras. A gente está conseguindo agora um paciente lá na clínica que também 49 anos e assim morava sozinho perto dos pais, já teve alguns casamentos, né? Mas nunca teve filhos. Então, quer dizer, aquela coisa de ter enteados temporariamente. Sim. Mas, na verdade, o núcleo familiar dele nunca deixou de ser os pais. Né? Então, só que aqueles pais também manipulavam ele. Tinham a tendência de prendê-lo. E agora a gente está conseguindo, com que ele mudou de cidade, com que ele mudasse de cidade, ele mudou já. E a família também já está se conscientizando que agora é sério. Sei. Né? Assim, a gente perdeu o bibelô que a gente pode manipular. Sei. Entendeu? Porque ele nunca tinha dado um passo na vida em prol dessa liberdade que, na verdade, era a frustração que leva ao consumo, porque aquela irritabilidade dentro de casa com aquele convívio doentio já é um motivo de recaída. Fernando, nessa situação, assim, você fala de clínica particular, né? Que quando a pessoa usa álcool, usa droga, lícita ou não, é muito difícil ele ser um cara provedor, um cara produtivo, um cara que tenha recurso financeiro para se manter, né? Tem alguns que até tem, mas assim, é muito comum perder, né? Eu estou com um paciente que ele é fazendeiro, né? Uma pequena fazenda com gado, e ele falou assim, na minha fazenda cabem 300 cabeças, né? Mais do que isso é muito. E eu falei, quantas você tem agora? Ele falou, eu estou com 65, alguma coisa assim. E eu falei, por quê? Porque eu andei vendendo para comprar crack. Eu gastei R$9.000 em 3 dias.
Caramba, e R$ 9.000 em 3 dias com crack é muito crack, imagina esse Muito organismo, crack. né? Mão toda preta, né, de queimadura e também da fuligem, né, do crack. Aí eu dei uma de terapeuta comportamental com ele e falei assim, tipo, olha para o seu dedo, né? Ele olhou, que cor tá? Marrom. Então, você já imaginou como está o teu cérebro? Tá igual. E uma tosse assim absurda. Novo, né? Você falou, É, 49 anos, confundi a idade. Ele tem também, por volta de 30 e muito, 40 anos Novo, e tal. Mas garoto. assim, uma tosse, eu cheguei até a descartar tuberculose, descartar DPOC, né, que é a doença pulmonar crônica e tal, bronquite, né? Bronquite obstrutiva, que é aquela tosse secretiva, né? E tal, porque engraçado que ele não fuma cigarro. Só o crack. É o crack. É muito comum os pacientes largarem tudo, mas não largam cigarro. Olha, é uma dependência química pesada. Os cinzeiros da clínica são assim um absurdo, né? Assim, é ruim até de sentar do lado. É mesmo, cheio de Tem um fumódromo, né? Porque não pode fumar dentro, claro, então claro. é no pátio. Dentre as dependências que você tem familiaridade, qual é a que você considera de mais difícil de você tirar o paciente disso, dessa questão? Qual é quando chega assim, eu estou usando tal droga, vixe. Na verdade, a droga mais viciante, né, é a heroína. Mas assim, a mais usada é a maconha. No mundo e no Brasil. E agora, assim, na prática, né, dentro que a gente vê de uma instituição e às vezes dentro do consultório, né, é crack. Né? É muito difícil. O crack é difícil tem muitas recaídas. E tem aqueles solventes que vai destruindo todo o ligamento dentário da pessoa, destrói o esmalte. Tudo. É horrível. É muito misturada, né? A cocaína tem tudo. Né? Tem até vidro moído. Vidro moído, isso vai daí o sangramento nasal, né? Também, né? Já tem uma lesão pelo pó, ainda mais com vidro. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, o crack hoje você classifica como sendo uma das... das mais conhecidas, assim, a problemática. As outras são raras. Então vamos lá, para a gente fechar o nosso bloco, eu queria que vocês... para quem está vendo a gente nesse momento, como é que o familiar desconfia que um dos seus moradores daquela casa pode estar indo para o caminho das drogas? O Fernando, tem alguma pista, alguma dica? Além, obviamente, de você achar o pó na mochila do menino, a maconha na mochila do adolescente, mas quais são as pistas clínicas que esse usuário dá e que o familiar pode, de repente, identificar como sendo um possível dependente químico? O abandono da vida útil, né? O paciente passa a negligenciar estudo, trabalho, ficar em casa, trocar dia pela noite, começa a subir objetos dentro de casa e tal, o paciente dá umas sumidas. Isso daí são os indícios básicos, né? E nesse caso, como é que o familiar deve agir? Geralmente eles perguntam para a pessoa e tal, acabam descobrindo de alguma forma, principalmente em cidade pequena. Eu estou com um caso assim, né, de um usuário de crack que é traficante, o trabalho dele é tráfico. E a mãe é aquela coisa, né? A mãe é acolhedora, que ela até vê que o filho é dependente, mas ela não consegue botar o filho para fora, né? Porque, na verdade, ela arrumou 2 empregos para ele, não ficou nenhum dos 2. Num ele ficou 2 dias. E ele disse, a vida não é para eu trabalhar, não. Eu não sou para trabalhar, não, nem para estudar. Não sei o quê. Pô, de quê? Né? E aí trafica. E nesse caso, aí o que a pessoa faz? A familiar faz? Aí ela pediu para ele se internar, ele foi assim, meio contra a vontade. Na primeira internação, ele já esteve lá na clínica, ele ficou 22 dias só. E saiu. E agora, nessa, ela pediu para se internar de novo, porque estava achando ele com umas ideias de perseguição, assim, muito olhando para os lados, assim, como tivesse alguém vigiando, alguma câmera apontada para ele e tal.
Isso na anamnese, na história clínica, eu não consegui captar, né? Mas, assim, eu já vi que é um caso muito complicado. Então, assim, aí essa pessoa desconfiou, tem nesse caso como recorrer a uma clínica privada, que você falou, inclusive você está deixando, o Cazuza colocou aqui o seu contato, o seu telefone de contato, o seu Instagram também, mas num serviço único de saúde, Sistema Único de Saúde, tem como você tem os CAPS recorrer? AD, né? Os CAPS, que são... CAPS AD, CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Isso nos municípios todos têm? Todos têm. Você está falando pelo Rio de Janeiro ou você está falando pelo Brasil? No Brasil. No Brasil tem esse tipo de acolhimento. Então, se estiver na dúvida, conversa com o médico da família e ele vai te orientar como é que faz para fazer uma marcação de consulta no CAPS. É isso aí. Considerações finais desse bloco, meu caro Fernando. Tudo bem? Tudo bem. É isso aí. Ó, gente, tem mais por aqui, tá? Compartilhe esse vídeo. Para quem você está aí desconfiando que está usando droga, de repente famílias que possam incorporar esse conhecimento e ajudar essas pessoas. O usuário de droga não é um sem vergonha, não é uma pessoa, é uma pessoa que está doente e precisa sim de acompanhamento médico, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente.